Bom dia, tudo bem com você? Eu me chamo William e quero pedir a permissão para entrar dentro do seu lar para trazer uma palavra de Deus através de um projeto que Deus tocou no meu coração de estudarmos juntos a Bíblia, a palavra de Deus. E quero começar com vocês desde o princípio, desde o início. Então, quero abrir a Bíblia com vocês em Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 em diante, até o capítulo 2, no versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas, que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu que Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para aluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a.
dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Essa é a palavra de Deus que traz o início de tudo, o começo de tudo, a criação de tudo que nós vemos hoje. Quem sabe você está se perguntando, mas como que isso foi possível? Como que Deus fez todas essas coisas, né? Como de fato Deus conseguiu ter essa plenitude em tudo que Ele criou? E eu creio que você que está em casa deve estar se maravilhado pela natureza que hoje nós enxergamos com os nossos olhos, os nossos animais de estimação que temos em casa. Tudo Deus criou, e Ele criou perfeitamente. No início do primeiro dia, quando tudo começou, a palavra de Deus diz que pairava sobre a terra e ela era sem forma e vazia. Ao longo dos tempos, muitas pessoas inteligentes têm tentado explicar as origens, só que nunca ninguém encontrou uma resposta certa. Mas, querido, eu quero te dizer que na Bíblia, ela conta como tudo começou. E este maravilhoso livro, a Bíblia, começa justamente descrevendo como surgiu o mundo e como os seres vivos foram surgindo. As plantas, os peixes, os animais e o ser humano. O primeiro homem foi Adão. Antes dele não existia ninguém. Só Deus, o Criador de todas as coisas e do próprio homem. Todos somos parentes de Adão, que viveu há milhares de anos. Fomos criados por Deus. A Bíblia nos diz que havia trevas sobre a face do abismo. Um mar imenso cobria todo o globo terrestre. Era tudo água. Mas de repente o planeta Terra passa a ser o centro das atenções do universo e a presença de Deus começa a se manifestar. No meio das trevas e da solidão, o Espírito de Deus se move sobre as águas, planejando o que fará do planeta que criou. Um som diferente daqueles que costumamos ouvir quebra a monotonia. Deus ordena numa voz musical e potente que a escuridão se acabe e apareça a luz e que ilumine tudo. Que maravilha é a luz depois da escuridão, não é? Quando você está num quarto escuro, você abre a janela de manhã e vê
a luz do sol iluminando o seu quarto, você vê como é diferente estar na luz e como é ruim estar na escuridão. Não há céu azul, nem sol, nem luz do sol, apenas um clarão brilhante. Não há terra, não há adultos nem crianças, nem passarinhos, não há sequer um peixe, nada que vive. Apenas o grande oceano se agita sem parar. Este era o primeiro dia da criação. E viu Deus que a luz era boa. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas de noite. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, queridos, o primeiro dia Deus criou a luz e separou o dia e a noite. Esse é o princípio da história. É o início de tudo. Depois nós vamos avançando para o segundo dia. O segundo dia, Deus então trabalha com o seu projeto da criação. A luz do primeiro dia começa então a desaparecer e a dar lugar à noite. Então algo estranho e maravilhoso acontece. Aquela névoa cheia de umidade que pairava sobre as águas se levanta lentamente. Entre essa cerração e a água embaixo há um ar claro e fresco que forma a atmosfera. E disse Deus: haja firmamento e separação entre águas e águas. E chamou Deus ao firmamento céus. Foi a tarde e a manhã do segundo dia. Talvez você gostaria de perguntar a Deus por que gastou um dia inteiro para criar algo invisível como a atmosfera. Mas há coisas invisíveis como o ar que são de suma importância para mim e para você. Tudo o que seria criado mais tarde dependeria do que foi criado nesse dia. Deus estava planejando criar um mundo belo e cheio de harmonia, para prová-lo de seres vivos, povoá-lo de seres vivos. Todos eles precisariam de ar para respirar. Planejavam criar as aves que precisariam de ar para voar. Ia também criar árvores, plantas e flores que precisariam de nitrogênio. Assim, misturou com o oxigênio. Esses dois elementos estão misturados na quantidade certa, nem muito nem pouco. Se não houvesse a quantidade suficiente de oxigênio, os seres vivos ficariam sufocados. Se houvesse quantidade a mais, uma faísca poderia incendiar o mundo. Deus tinha ainda outra razão para criar o ar em primeiro lugar. O ar iria fazer a separação das águas que estavam em cima das que estavam no oceano. Sem o firmamento, as gotas de água de uma nuvem que estivesse a quilômetros cairiam na terra com uma força tal que destruiria tudo. Que bom Deus ter criado a atmosfera logo depois da luz e antes de criar qualquer outra coisa. Deus não comete nenhum engano e o equilíbrio do universo é perfeito. Deus criou tudo perfeito, queridos. Tudo. E agora, ao terminar o segundo dia, o mundo estava lindo. No firmamento existem luzes douradas que refletem embaixo do vasto oceano. Mas ainda não há terra seca nem seres vivos. Não há nada a não ser água. Em todas as direções só se vê água. As incansáveis ondas circulam sem ir a parte alguma. Está tudo preparado para o próximo grande passo da criação. Você entende então que Deus teve um planejamento para executar a sua obra-prima. Primeiramente, ele precisava criar algumas situações. A primeira delas foi trazer luz para separar o dia e a noite. No segundo dia, ele separou as águas, porque o universo era somente água. Ele fez separação entre as águas que estavam acima do oceano, acima, e as águas que estavam embaixo. Então ele criou a atmosfera. E aí veio o terceiro dia.
E ele falou novamente, Deus falou novamente, dizendo: juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. Olha que lindo! Então o oceano começa a se agitar e acontece como que um grande terremoto. Tudo estremece. É como se as primeiras partículas da terra saíssem das profundezas do oceano. Rapidamente forma-se uma enorme massa de terra. Aparecem as montanhas, as colinas, as quedas de água e os lagos. Quando chega a manhã do terceiro dia, já não existe só o oceano, mas também grandes extensões da terra seca. É uma terra linda, com lagoas, rios, cascatas, e lá longe o mar e praias de areia dourada. Muito lindo. Agora começamos a visualizar e vislumbrar o grande plano de Deus. Está construindo um lar para alguém muito especial. Deus estava preparando um lar, um espaço lindo, perfeito. Mas estava faltando alguma coisa. A terra estava vazia. Será que é desejo de Deus que alguém habite num lugar assim? Tão lindo, tão belo, com tantas qualidades. Será que é desejo de Deus que alguém habite? Tenha calma, é muito cedo para nós avaliarmos ainda. Deus está falando novamente. A mesma voz que disse: haja luz, desta vez ordena: produza a terra relva, ervas, que deem sementes e árvores frutíferas. Observe agora que grande mudança. Veja aquelas colinas. Deixaram de ser secas, estão cobertas de verdes vivos. Veja as montanhas com enormes árvores apontando para o céu. E os campos, que lindos! As flores de variados tipos, de muitas cores, formam um tapete. Florescem margaridas, orquídeas, lírios, rosas, tulipas, tantas outras. Como pode o Criador pensar em tantas espécies de tão delicadas formas, cores e perfumes? Deus começa agora a trazer o colorido, a vida, o verde, começa a aparecer diante daquela terra seca. E a Bíblia diz que a terra produzia relva, ervas que davam sementes, árvores que davam frutos com sementes. E viu Deus que era bom. Todas as coisas foram criadas pela sua vontade. E Ele se deleita com o que acaba de fazer. Imagine você vendo Deus indo de uma árvore a outra, provando e pensando: será que Ele vai gostar deste? Ele não estava pensando em si, queridos, mas em outra pessoa. Alguém que já existia em sua mente e se tornaria um ser real. Alguém a quem entregaria toda aquela beleza e riqueza. Ele entregaria a esse alguém todo o ouro, prata, pedras preciosas, que brilhavam na natureza, entre a relva e as flores. Toda a provisão de alimentos, frutas e cereais, tudo era para ele, para lhe dar felicidade e inspirar-lhe a adoração ao seu Criador. O mundo estava quase pronto para receber o homem, mas ainda faltava alguma coisa. Esse foi o terceiro dia, onde Deus então deixa o mundo que ele estava criando muito mais colorido, muito mais vivo, e com sementes que davam frutos, que geravam frutos frutíferos, árvores frutíferas, ervas verdes. Dessa forma, Deus finalizou o terceiro dia. Então começa o plano do quarto dia. Recapitulando, nós temos então 3 dias aqui completos, o globo terrestre, mas ainda há pouco coberto por águas, transformou-se num verdadeiro paraíso. Saído das profundezas, graças à intervenção divina, agora a terra cobria-se de relva, flores e árvores de diversas formas, tamanhos e cores. E raiou o quarto dia. Uma luz suave embeleza a obra realizada por Deus no dia anterior. Mas, repare,
No horizonte começa a surgir uma luz brilhante e vê-se uma bola de fogo. O que será? É o sol. Logo os primeiros raios inundam a paisagem, tornando-a cada vez mais encantadora. As flores voltam suas pétalas e as árvores derramam seus galhos em direção à brilhante luz do astro-rei. À medida que a nuvem se dissipa, aparece ao redor do sol um círculo azul que se vai espalhando cada vez mais. É o céu, o lindo céu azul, que ao refletir-se nas águas dos lagos, rios e mares, lhes aviva a própria cor. As águas são cor de safira porque refletem a cor do céu. A lua, pálida, espera que o sol se esconda à noite para então enviar sua luz especial, o luar. Deus dissera: haja luzeiros no firmamento para alumiar a terra, sol, lua e estrelas. E colocou-os no firmamento para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazendo separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e era muito bom. Bom e necessário, porque sem luz e o calor do sol, as plantas que Deus criara não poderiam durar muito. Ele sabia que os animais que iria criar se beneficiariam como o sol. Ao realizar sua obra, Deus não pensou só no momento presente, das estações dos anos. Se o homem que ele estava para criar decidisse amar e obedecer ao seu Criador, poderia desfrutar desta gloriosa terra eternamente. Embora Deus ainda não tivesse criado o homem, já desejava que ele fosse muito feliz. E foi então a tarde, e a noite, e a manhã do quarto dia. Chegamos no quinto dia. E o quinto dia, a Bíblia continua a relatar, e disse Deus: povoem-se as águas de cardumes de seres vivos, e voem as aves ao firmamento. Criou os grandes animais marinhos e todos os rastejantes de várias espécies que povoam as águas. E Deus os abençoou, dizendo: multiplicai-vos e enchei as águas, e na terra se multipliquem as aves. Olha que lindo! Deus agora estava preparando os animais das águas e do ar. Deus deve ter se divertido muito enquanto criava os animais marinhos. Como é que ele conseguiu pensar em tantas espécies? Viu o simpático golfinho, pequena truta, maravilhoso peixe-agulha e a brilhante sardinha, peixe-espada, a estrela do mar, o caranguejo, e de tantas espécies diferentes. E ele criou tudo isso num dia. Respirar debaixo de água. Já pensou? Mas não fica só nisso. Nesse dia criou também Deus as aves. Planejou a águia, imponente, bonita, o papagaio, o pequeno beija-flor, muito lindos. Milhares de aves, dos diversos tamanhos, cores, de voos rápidos e elegantes. Mas o que é isso? Agora o silêncio daquele ambiente estava sendo quebrado. Chegavam as lindas melodias de toda parte. O ar se enche das alegres canções das aves. Ouve-se ao longo o canto suave da cotovia, do rouxinol, aqui e ali o tagarelar dos pardais e o arrulhar das pombas, enquanto os cucos, sabiás, pitacilingos elevam cânticos de louvor ao Criador. Os pássaros se sentem os donos do mundo. Voam pelo espaço azul, pousam nos galhos, enquanto os peixes brincam felizes nas águas. E foi a tarde e a manhã do quinto dia, onde Deus criou então tudo que está dentro do mar, dos rios, e tudo que está voando nesse céu lindo que Deus criou. Veio o sexto dia, e no sexto dia, a palavra de Deus, ela nos traz que faltava ainda alguma coisa. Nas primeiras manhãs do sexto dia, houve-se um rugido vindo dos bosques,
As aves levantam voos e avistam uma figura majestosa, de pelo amarelo, dourado, com uma juba comprida e peluda. É um leão. Mas veja, que animal extraordinário. 4 patas, altíssimas, e um pescoço interminável. É uma girafa. E olha agora, um enorme animal com patas tão grossas como troncos, orelhas que parecem enormes abanos, penduradas nos lados da cabeça, um nariz que se prolonga num tubo comprido. Sim, era o elefante. Assim Deus foi criando todas as espécies: zebras, cachorrinhos, gatos, animais silvestres, leopardos, tigres. Tudo que você possa imaginar de animais foi criado no 6º dia, os animais terrestres. Deus criou também os animais pequenininhos, um cãozinho, um gatinho. E não é só o fato de terem sido trazidos à vida, mas cada um é dotado da capacidade de ver, ouvir, cheirar, comer e ter filhos parecidos com ele. Podemos desenhar animais num papel, modelá-los em um barro, mas não podemos fazê-los com vida, nem mesmo um mosquitinho. A Bíblia conta, disse também Deus, que a terra produza seres viventes, conforme a sua espécie, criou animais selvagens e todos os répteis da terra, e viu Deus que era bom. Deus sentia-se contente com a sua obra, e as criaturas também se sentiam muito felizes e em paz. A criação, porém, não estava terminada. Faltava criar o mais importante de tudo, e Deus deixou isso para o fim. Passamos por 6 dias, e olha a plenitude de Deus, em cada detalhe, em cada centímetro desse planeta, que Deus pensou de uma forma tão maravilhosa. Tudo que Ele fez, todos os dias que se passaram da criação, foi muito lindo e foi perfeito. Ainda no dia 6º, faltava alguma coisa. E a Bíblia relata que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus o criou à imagem de Deus. Olha que extraordinário. Deus poderia ter dito: façamos o homem à semelhança do leão. Podia ter dito: façamos o homem com asas como a águia. Não, em vez disso, decidiu criar o homem parecido com ele. Não poderia ter conferido maior honra, nem demonstrado maior amor. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Quando Deus fez os animais e as aves, disse: e assim foi feito. Os animais apareceram saltando e brincando ao comando da sua voz. Quando, porém, fez o homem, foi diferente. Deus o criou. Com sabedoria, paciência e ternura, modelou a cabeça, o rosto, o corpo, e pôs nele coisas maravilhosas, capacidade de ver, de ouvir, de pensar, de ler e de lembrar. E o mais surpreendente de tudo, Deus lhe deu a capacidade de amar, de rir e de adorar. A obra ficou completa quando o Criador, com suavidade, deu os últimos retoques na sua obra-prima. E ali, sobre a terra da qual fora formado, estava o homem, o primeiro ser humano, silencioso e imóvel. Então, conforme conta a Bíblia, Deus soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Olha que lindo! Deus soprou o sopro da vida nas narinas do primeiro homem. Deus se inclinou sobre a maravilhosa criatura que formara, tão semelhante a ele. Soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Adão despertou e contemplou tudo o que havia à sua volta. Para criar Adão, precisava que toda a terra estivesse criada. Que tudo que está hoje na terra tivesse sido criado. Não tinha como Deus mudar este plano,
e fazer primeiro o homem, porque primeiramente precisávamos ter a atmosfera, a separação entre a luz e as trevas, precisávamos ter separação das águas, depois as águas se juntando para que houvesse terra, e depois a terra tendo árvores verdes, coloridos, árvores que depois davam frutos, conforme a sua espécie, e ainda depois precisava criar Deus as almas viventes que estariam dentro das águas, que voariam nos céus, depois os animais terrestres, répteis, tudo que estava na terra, os animais, para que então Deus finalizasse a sua obra-prima com Adão. E Adão contemplou pela sua primeira vez o belo mundo que recém estava criado. O que será que Adão pensou nesse momento? O que será que ele falou naqueles primeiros minutos de estar vivo ali naquele ambiente? Naturalmente não tinha ninguém para que Adão pudesse falar algo, conversar com alguém. Quase conseguimos imaginar um cão a lamber-lhe a mão e um gatinho a miar para chamar sua atenção. E aqueles animais mais selvagens rodeando ele, mas ele não tendo medo, não tendo de forma alguma situação que levasse a ele à apreensão. Todos se mostravam muito mansinhos, pareciam admirar Adão. O instinto lhes dizia que aquele ser de nobre estatura e aparência agradável era inteligente e dominaria sobre todos nós, sobre todos os animais. Os animais estavam preparados para que Adão dominasse sobre todos os animais, sobre tudo que existia na terra, nos céus, no mar. Não sentiu medo, e Adão também não. Ao vê-lo comer, Adão também sentiu fome. Ele viu animais comendo frutas das árvores que caíam no chão. Todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, isso lhe será para mantimento. É o que está na palavra de Deus. Adão então entendeu que tudo que estava ao seu redor ele poderia usufruir. O único problema era saber por onde começar. Tinha maçã, banana, uva, pêssego, nozes, amêndoas. Nunca saberemos o que Adão comeu nesse dia, mas de uma coisa podemos estar certos. Essa refeição foi composta dos alimentos mais frescos e saborosos que já podiam existir em todas as épocas, pois tinham sido criados 3 dias apenas das mãos do Criador. Deus também criou os vegetais, as árvores frutíferas, antes de formar os animais e o homem. E ao criá-los, Ele o fez de maneira que pudessem extrair do solo os elementos indispensáveis à vida, como os minerais e as vitaminas. Chegamos à última parte do 6º dia, o sol já está quase se pondo. Deus já havia criado a terra do nada, tinha separado a água da terra, tinha coberto as montanhas e as colinas com árvores magníficas e com lindas flores. Tinha criado as aves, os peixes e outros animais. E para coroar tudo isso, tinha criado a sua obra-prima, o homem, a sua imagem. Mas faltava ainda algo que construiria o ato mais delicado e mais belo de toda a semana da criação. Ao observar os animais, possivelmente Adão logo percebeu que eles andavam de pares. Ou seja, que cada um tinha uma companheira. Ao lado do leão majestoso havia a bonita leoa. E Adão percebeu que somente ele estava sozinho. Os animais olhavam com olhos expressivos, faziam-lhe companhia, mas mesmo o cão, que era o que mais parecia entendê-lo, não conseguia fazer mais do que latir, saltar e abanar a cauda. Pensando nisso, deitou-se na relva fofa, sentiu muito sono e dormiu profundamente, perdendo a noção do que o rodeava. O céu, a terra, as plantas, os animais, tudo se desvaneceu. E nesse momento Deus se aproximou dele e com o toque da sua mão criadora, tirou-lhe uma costela e a partir daí criou a mulher. Mas por que Deus agiu desta maneira?
Deus queria que Adão soubesse que a sua mulher era realmente parte dele e que por isso devia sempre tratá-la muito bem. Olha que lindo! Pelo fato de ter tirado uma costela de Adão, Deus gostaria de mostrar a Adão o quanto ele deveria estar junto com a sua companheira, tratá-la bem. E a Bíblia diz que Deus fez Eva para ser uma companhia apropriada para ele. Ela deveria sempre ao seu lado estar, ajudando. Assim como havia formado o homem do pó da terra, formou agora aquela que seria a mãe de toda a raça humana. Modelou seu lindo rosto com perfeição, cujos olhos resplandecia o gosto pela vida. Colocou na sua mente, em seu coração, a ternura e o carinho característicos de uma mãe. Depois Deus o apresentou a Adão. Que maravilha! À sua frente estava um ser muito mais belo do que ele poderia ter imaginado. Contemplou seu olhar radiante e bondoso, viu logo que seria sua companheira para a vida, amiga querida que tanto desejava. E disse: esta é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher porque foi formada do homem. Foi amor à primeira vista. Perceberam logo que pertenciam um ao outro. E de mãos dadas percorreram os campos cobertos de flores, as colinas salpicadas de árvores, as praias onde as ondas quebravam. Estavam maravilhados com toda a criação. O próprio Deus os observara, feliz, constatando a alegria deles. E foi assim a tarde e a manhã do sexto dia. Queridos, essa foi a palavra que nós estudamos hoje. Uma palavra que nos traz o princípio de todas as coisas. O primeiro livro da Bíblia, a criação, onde Deus criou o céu e a terra e tudo que neles se contém. Se você está aí hoje, é porque um dia o Criador criou tudo isso. Nós somos frutos da criação, porque nós um dia recebemos de Deus este planeta, este mundo, com tudo que há nele. Deus criou os seres viventes, todos os seres viventes que existem. E esse projeto de Deus, ele tinha um passo a passo, como nós vimos aqui. Precisava ser feito a execução conforme nós lemos. Quero dizer para você que Deus, ele foi tremendamente perfeito. Ele não foi só um pouco perfeito, mas ele foi tremendamente perfeito. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, por tudo que ele já fez e por tudo que ele ainda fará. Nós temos que buscar justamente nessa palavra de Gênesis a certeza de que nós somos sim criados à imagem e semelhança do Criador e que ele nos fez perfeitos para vivermos uma vida perfeita, num ambiente perfeito. O mundo tem destruído muitas coisas. Tem levado à destruição de muitas coisas do que Deus criou. Nós vamos ver mais à frente, em alguns outros estudos, o quanto o mundo tem levado o ser humano à perdição, às coisas erradas. Mas é necessário que a gente volte lá no primeiro dia, no princípio de tudo, onde Deus fez todas as coisas de forma perfeita, harmoniosa, para que nós viéssemos a viver uma vida plena. Então, querido, eu quero te encorajar a continuar comigo, me acompanhando nesse canal que nós estamos criando a partir de hoje, para que eu possa, junto com você, percorrermos as histórias bíblicas e podermos conhecer um pouco mais do que Deus quer falar através da palavra dele para mim e para você. Eu quero finalizar fazendo uma oração por você que está em casa, declarando o poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Então fecha os teus olhos onde você está e eu vou orar por você. Querido Pai amado, Deus, em nome de Jesus, eu quero entrar agora, Senhor, na tua presença, declarando, Deus,
que Tu és o soberano sobre todas as coisas, Tu és o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo o que ela contém. Dessa forma, Pai, queremos agradecer, Deus, por Tu criastes tudo isso e a forma como Tu criastes todas as coisas. Sabendo, Deus, que hoje eu sou fruto, Você é fruto da criação. Obrigado, Deus, pela nossa vida. Obrigado, Deus, pelo sopro que o Senhor soprou nas narinas de Adão, que nos deu o fôlego da vida. Por todos os dias podermos acordar e contemplar a beleza da plenitude da Tua criação. A cada verde que destoa na vegetação, de cada colorido que Tu colocastes na natureza, de cada animal que o Senhor colocou no mar, na terra e no céu, de tudo que Tu criaste, Senhor, perfeitamente. Mas o mais importante, da criação do homem. Abençoe poderosamente a cada vida, Deus, que está agora ouvindo esta mensagem. Que Tu possas tocar no coração e que essa pessoa que está aí do outro lado possa receber-Te dentro do seu lar. Entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor, na minha vida. Muda, Senhor, aquilo que tem que ser mudado. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus, que a paz de Deus esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você está aí, diga um amém. Em nome de Jesus. Queridos, foi um prazer ter estado com você nesse primeiro capítulo dessa nossa história. Que Deus possa abençoar este projeto, abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. E quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, para que você possa receber as notificações quando estivermos fazendo um vídeo novo. Então, sinta-se muito bem-vindo. Muito obrigado por poder entrar na sua casa e poder levar esta mensagem para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Um abraço e até mais. Shalom, shalom.